Oi gente, tudo bem? Eu prometi para vocês e agora nós vamos começar o quadro. Quer dizer, na verdade a gente já tem o quadro, né, do Clube do Livro, mas a gente vai começar o especial do mês de março, que é o mês das mulheres, então eu não vou resenhar completão, mas eu vou resenhar 4 contos do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que é um livro muito legal, que a autora usa contos, né, contos de fada, fábula, lenda, mito, para mostrar como a natureza da mulher foi sendo podada com o passar da vida, né, com o passar dos anos, e depois ela faz reflexão sobre cada um desses contos e dá um norte ali pra gente voltar a se reconectar com esse lado espontâneo novamente. Então vou começar com o meu conto preferido do livro, que é o Barba Azul. Então eu tinha que trazer para começar bem aqui o negócio. E se vocês tiverem sugestão de contos que vocês gostem mais, que tem aqui no livro, para trazer nos próximos, vocês podem deixar nos comentários, tá bom? Bom, a história do Barba Azul começa assim. Ele era um cara que tinha uma barba azul, como o próprio nome já sugere, e ele era muito temido ali na região onde ele vivia. Num belo dia ele viu 3 irmãs que ele achou muito bonitas e resolveu cortejá-las, né? Então ele levou as 3, junto com a mãe delas, para dar um passeio, e aí nesse passeio ele fez o máximo possível para mudar a impressão que elas tinham dele, porque elas também tinham medo, né, do Barba Azul. Então ele tratou elas muito bem, sabe, foi super carinhoso, super atencioso. As 2 mais velhas gostaram, né, do passeio, aproveitaram bem, mas continuaram com o medinho dele ali no fundo, então não quiseram um contato mais profundo com ele. Já a irmã mais nova, ela curtiu bastante o encontro, e quanto mais passava ali o tempo, mais ela achava que a barba dele parecia menos azul e que ele parecia um cara mais legal, né? Não parecia tão assustador assim. Então ela foi se aproximando dele, até que chegou o momento em que ele pediu ela em casamento, e como ela já estava apaixonada, ela aceitou. Depois que ela aceitou casar com ele, eles foram morar juntos num castelo, porque o cara era riquíssimo, tinha um castelo maravilhoso. Então ela ficou super feliz e estava bem satisfeita com a vida que ela estava levando. Até que num belo dia a família dela foi visitá-la. Só que, justamente nesse dia, o Barba Azul tinha que fazer uma viagem. Então, antes de viajar, ele foi lá e falou com ela, olha, vou viajar, então vou deixar a chave de tudo aqui com você. Você pode abrir os quartos que você quiser, levar elas para comer o que quiserem também, podem entrar em qualquer cômodo, tudo beleza, pode explorar a casa inteira. Só não pode abrir a porta que obedece a essa chavinha aqui, mas o restante você pode abrir tudo, mexer em tudo. Ela ficou tranquila, né, achou de boa. As irmãs dela chegaram e aí elas ficaram conversando. E aí, o que ela resolveu comentar com as irmãs dela sobre essa questão das chaves? Então falou, poxa, ele falou aqui que a gente pode mexer em tudo, menos na porta, né, que é aberta com essa chavinha. E aí as irmãs dela ficaram, nossa, mas por quê, né? Tipo, o que que tem aí? E ficaram curiosas justamente para saber o que que tinha dentro do quarto que era aberto com essa chavinha. Então elas começaram a fazer ali uns joguinhos, né, umas brincadeiras, para tentar encontrar qual era essa porta, e elas conseguiram encontrar. Aí todas estavam morrendo de curiosidade para saber o que que tinha naquele quarto. Então quando elas viram que a chavinha encaixou e a porta abriu, elas ficaram empolgadíssimas. Mas quando elas deram de cara com esse cômodo misterioso, ele estava cheio de ossos, cheio de esqueletos humanos, e tava também com sangue ali no chão. Então elas levaram um susto, né? Ficaram sem chão e fecharam aquela porta com toda a força para não ver mais aquilo ali. Só que a chavinha começou a sangrar e não parava de sangrar. A esposa do Barba Azul então tentou limpar ali com a saia, mas não deu certo. As irmãs dela também tentaram limpar a chavinha, mas também não deu certo. Ela foi até a cozinha, pedir para a cozinheira arrumar um esfregão ali para ela poder passar na chave, não deu certo. Depois ela esfregou cinza, teia de aranha, tudo que vocês imaginarem, essa mulher passou nessa chave
e a bendita da chave não parava de sangrar. Então ela se desesperou ali, foi e resolveu guardar a chave dentro do guarda-roupas dela. Na manhã seguinte, quem voltou para casa? O Barba Azul. E aí ele foi pedir para a esposa dele as chaves, né, de volta. Beleza, ela foi lá entregar, só que aí ele viu que tava faltando quem? A chavinha. E ele perguntou pra ela. Ela falou, nossa, acho que eu perdi, ontem eu passei um pouco a cavalo, então acho que a chave caiu da minha mão e acabou sumindo dessa chavinha e tal. Aí o Barba Azul ficou full pistola e foi procurar essa bendita dessa chavinha. Ele abriu o guarda-roupa com muita brutalidade e viu a chave em cima das roupas, sujando tudo de sangue. Os vestidos da mulher tá tudo cheio de sangue. Essa parte eu tenho que ler para dar a emoção necessária, gente, da história, pô. Mas aí ele disse, chegou sua vez, minha querida. Arrastou ela pelo corredor e pelo porão adentro até chegarem à porta misteriosa. Ele apenas olhou e a porta se abriu para ele. Ali estavam as caveiras de todas as suas esposas anteriores. Então, todas as esposas que ele tinha tido antes, ele tinha matado e jogado naquele quartinho, por isso que ela não podia ter acesso. O que ela fez? Pediu para ele dar, por favor, só 15 minutinhos para ela fazer uma oração e a alma dela, pelo menos, ter a chance de ir pro paraíso, né, e tal. Ela subiu para os aposentos dela e, quando chegou lá, conseguiu falar através da parede com as irmãs, pedindo socorro ali em código. E aí as irmãs conseguiram mandar os irmãos dela até o castelo do Barba Azul. E aí os irmãos dela, quando chegaram lá, né, deram fim no Barba Azul e ela conseguiu se libertar. Qual que é a moral dessa história para a Clarissa, né, para a escritora do livro? A Clarissa, ela descreve o Barba Azul como o homem sinistro que habita a psique de todas as mulheres. Ao invés de alimentar a luz feminina, ele acaba alimentando-se de ódio e querendo destruir essa luz, querendo destruir esse potencial que a mulher tem. A esposa dele, ela já representa ali aquela mulher ingênua, aquela mulher ali sem experiência de vida, que acredita em qualquer um, que confia nas pessoas erradas. Então ela é uma pessoa que vê um super potencial positivo num cara que todo mundo sabe que é assustador, só porque num belo dia ele resolveu ser amigável, sabe? Por causa de uma migalha, ela acaba se apegando a isso e acaba criando uma expectativa de que ele é diferente lá no fundo. E é até interessante essa análise aqui da Clarissa, porque eu acredito que todo mundo conheça alguma pessoa desse jeito, né? Eu conheço, e é bem triste na real, porque muitas vezes a pessoa não consegue ter esse final aqui que a protagonista teve de sair da situação. Claro que quem vive numa relação abusiva não precisa matar o parceiro pra se libertar disso, né? Pelo amor de Deus, não é isso que eu tô falando. Mas assim, muitas vezes a pessoa não consegue dar um fim, né, naquele relacionamento, não consegue se desapegar, não consegue nem enxergar que tá vivendo isso, né? Então é bem complicado. Voltando aqui pra análise da Clarissa, ela comenta que muitas de nós passam por um processo de doutrinação para ficarmos boazinhas, ingênuas. Então qualquer desconfiança que às vezes a gente tenha, a gente que eu falo mulheres, né, de um modo geral, a gente acaba passando ali como se fosse a louca, como se fosse a histérica, como se fosse a mulher que tá viajando demais, tá vendo maldade onde não tem. E aí a nossa intuição acaba sendo podada. A gente, ao invés de desenvolver uma habilidade de realmente ver maldade onde tem maldade, para que a gente possa se proteger, para que a gente possa se fortalecer, a gente acaba ficando ali meio inocente e com isso a gente acaba se vendo como indefesa e a gente acaba sendo realmente indefesa por acreditar que somos. Então a gente não aprende, né, a se proteger, não aprende a se virar sozinha. Uma frase aqui que eu achei muito impactante no livro, que ela fala, né, é que a esposa do Barba Azul, ela tem a ilusão que ela tá ali no castelo, que de fato ela tá num castelo muito bonito e tal, com um cara que teoricamente trata ela bem, né? Quando chega na parte da chave, nem tanto, mas no restante ali, trata ela bem, ela tá lá no castelo e acha que tá sendo a rainha, quando na verdade o que ele tá planejando fazer é assassiná-la, é acabar com a vida dela.
A Clarissa, ela também comenta sobre o significado de alguns elementos que aparecem na história. A chave, ela representa o questionamento, a sede por conhecimento. Então ela poderia ficar ali de boa, sabe? Porque ela estava numa realidade aparentemente boa e não ter aberto a portinha, ter ficado ali tranquila. Só que, provavelmente, ela ia acabar morrendo. Então, ela ia estar vivendo uma ilusão, ela ia estar tranquila ali só por um tempo, mas depois o Barba Azul ia acabar atacando ela, como ele fez com as outras esposas, né? Porque provavelmente não foram todas que abriram ali a porta, deve ter tido alguma que ficou de boa, mas acabou sendo atacada mesmo assim. Então a chave é isso, sabe? É a curiosidade ali que até as irmãs, né, que trouxeram, porque ela estava tão inocente, tão bobinha, que nem tinha tido a ideia mesmo de abrir a portinha. O sangue já representa que por mais que a mulher não queira ver a devastação que está acontecendo na vida dela, a energia que ela está perdendo, ela vai ver, ela vai continuar sangrando, ela vai continuar sofrendo, e ela pode tentar limpar, pode tentar esconder esse sangue, mas ele vai continuar escorrendo até ela dar um jeito de sair daquela situação. Então a Clarissa até comenta que essa parte, né, da mulher abrir a portinha, ver ali as caveiras e o sangue, representam quando a mulher tá com essa vida totalmente desgastada e ela finalmente olha para isso e vê que ela tá abrindo mão, né, matando os próprios sonhos, as próprias metas, os próprios desejos, enfim, a própria vida, né, basicamente. Então, uma metáfora também muito forte. Tudo aqui é muito forte nesse livro, é muito intenso. A parte de recuar e pedir 15 minutinhos mostra ali ela amadurecendo, criando uma solução para o problema e também deixando de se ver como indefesa, sabe? Ela tá desenvolvendo a inteligência dela para sair de uma situação complicada e tá voltando a acreditar na própria força. Então isso é muito legal. E os irmãos representam essa força interna, essa força de guerreiro que tá ali dentro de todo mundo. Então a Clarissa até comenta aqui também que para desenvolver uma relação com o seu lado selvagem, né, que é o que ela fala muito no livro, por isso que as mulheres correm com os lobos, a mulher precisa entrar nesse lugar sombrio e aterrorizante, mas ela não pode ficar presa ali para sempre e ser derrotada. E aí ela também fala do Barba Azul como um predador da psique, como eu comentei no começo. Então ele seria um mago fracassado. É basicamente assim que ela descreve. E o que é um mago fracassado? Se a gente for olhar as histórias, né? Por exemplo, do Ícaro, que foi voar com as asas e tava lá lindo, pleno, voando, mas aí ele quis chegar lá no sol, sendo que não tinha necessidade, ele poderia voar no céu de boa, mas ele quis chegar até o sol. E aí o que aconteceu? As asas dele derreteram, ele caiu, né, e acabou morrendo. Seria essa ambição além do necessário. Igual também outra história que eu acredito que todo mundo conheça, mas é a história do diabo, né, no cristianismo. O diabo era um anjo e tava de boa, tranquilo, né? E aí de repente ele quis tomar o lugar do Criador, então ele quis, sabe, assumir uma posição que não era pra ele, que não tinha necessidade também, porque ele já tinha poderes, enfim. E aí também foi daí que veio a queda dele. A metáfora, né, do Barba Azul, dele ser um mago fracassado, seria essa pessoa que teve acesso a muito poder, que teve acesso ali a algo extraordinário, mas quis ir mais fundo, quis desafiar a própria natureza, sabe? Quis ser, sabe, ultrapassar realmente as leis da natureza, as leis básicas. Por isso que tem essa vibe de destruição, como ela comentou no começo, que dentro da mente humana, né, tem essa, como se fosse esse personagem que quer destruir o próprio ser humano que tem isso na cabeça. Aqui no livro a gente fala de mulher porque o foco do livro são as mulheres e tal, mas isso acontece com todas as pessoas, com mulheres, com homens, com todos os gêneros. Então a gente tem esses personagens na nossa cabeça e a gente tem que se fortalecer emocionalmente para não deixar
isso acabar nos sabotando, né, nos dominando de uma forma que prejudique a nossa vida mesmo. Então todo o processo que está sendo descrito aqui é sobre isso. E quando a gente aprende a ter um domínio maior sobre essas questões da nossa própria mente, fica mais fácil pra gente não cair na cilada de uma outra pessoa que de repente está com essa parte da psique dominando tudo ali. Pelo menos pra mim, foi isso que eu consegui absorver aqui com a história e com a própria análise que a Clarissa faz da história. Então, assim, gente, é uma coisa que é muito real. Pelo menos pra mim, sabe? Eu fui analisando e eu fui vendo que eu me identificava com pontos aqui que ela falou que, sabe, foram muito presentes no meu desenvolvimento mesmo como pessoa. Então a Clarissa até comenta no livro que esse arquétipo maligno, ele tá na cabeça de todo mundo, na cabeça dos homens e das mulheres, como eu comentei com vocês anteriormente. Mas o problema maior das mulheres é porque a gente acaba aprendendo a sentir compaixão, a sentir empatia por esse arquétipo. Então a gente acaba aprendendo a ter dó, às vezes, daquela pessoa que é escrota, entendeu? Que trata a gente muito mal. Você fica ali insistindo, você fica ali achando que tem um jeito. Então, eu mesma conheço muita gente, muita mulher, né, que se relaciona com o cara que é o barba azul, que não dá espaço pra mulher ser ela mesma. É horrível com ela, trata ela mal, mas que ela se apega naquela esperança de que a barba dele não é tão azul. Poxa, aquele dia, né, ele teve ali um passeio comigo, ele é legal. Sabe, fica se apegando à migalha, se apegando ao passado. Então, isso é o que mais prejudica a gente, né, enquanto mulher. Então, o que a Clarissa fala é que a gente não pode negar que existe esse predador, tanto na nossa mente, como na mente das outras pessoas. E como eu falei, tem gente que deixa esse lado da mente dominar, né? Então, se a gente negar que isso existe, a gente não vai conseguir se proteger, a gente não vai conseguir ter a nossa liberdade, né, garantida. Enfim. A gente vai acabar se metendo em furadas, como acontece aqui na história com a mocinha. É até engraçado porque aqui no contexto da história eu me identifico mais com as irmãs da protagonista. Então, assim, eu até tento ver o lado bom das pessoas, né? Então eu dou uma chance pra pessoa mostrar uma outra face dela, mas eu continuo desconfiada. Que foi aquilo que aconteceu com as irmãs mais velhas, né? Elas foram pro passeio pra ver como é que o Barba Azul era, gostaram ali do que aconteceu, mas aquilo não foi o suficiente para mudar o conceito que elas tinham. Então elas continuaram ali com o pé atrás. Eu sou mais esse tipo de pessoa e acho que por isso que eu não caí em furadas tão drásticas na minha vida, porque eu sempre tive a intuição ali batendo, sabe? Mesmo tendo também esse treino que toda mulher acaba passando, né, pra ser boazinha, pra ver o lado bom de tudo, pra ter compaixão pelo Barba Azul da vida, mas a minha intuição sempre me fazia voltar atrás, quando eu tava quase entrando em alguma furada assim. E muitas vezes eu fui vista como chata, né? Mas assim, esse conto ele me tocou mais profundamente porque eu percebo que o Barba Azul da minha vida sou eu mesma. Então eu mesma às vezes coloco na minha cabeça que eu sou indefesa demais, que eu sou pequena demais, que eu não sou inteligente o suficiente. Então eu tenho muito mais esse lado presente na minha vida do que as outras pessoas. Porque, igual eu tô falando, eu sou um pouco mais desconfiada, por mais que eu seja amigável. Hoje em dia eu estou menos. A gente vai ficando velha e a gente vai esperando cada vez menos o melhor das pessoas. É até triste, mas infelizmente é o que acontece e é o que está acontecendo comigo. Mas eu vejo que isso é bom, até com esse conto aqui, com toda essa análise, eu vejo que isso é um amadurecimento, né? A gente reconhecer que existe a maldade por aí, que a gente tem que se fortalecer e se proteger. Então, no meu caso, eu acho que eu não dou espaço realmente para pessoas assim criarem muita aproximação comigo a ponto de me influenciar de alguma forma, mas eu mesma às vezes sou o Barba Azul da minha vida, então eu mesma me saboto, nem preciso dos outros, porque eu mesma já tô me sabotando. Então isso é muito complicado. Agora eu realmente tô numa fase muito de abrir as portas mesmo, de ver sombras, de ver coisas que eu não gosto muito, mas de encarar aquelas coisas, de não fugir, de não querer esconder,
pra ficar ali vivendo uma realidade falsa, né? Isso aqui tá me lembrando também o último vídeo que eu fiz de Clube do Livro, que foi o livro Coraline, que também tem essa metáfora, né, de viver numa realidade que parece que tudo é muito bom, mas que tem um detalhe ali que pega pra capar. Inclusive tem chave também em Coraline, né, portinha. Então, ó, até lembrou aqui um pouquinho. Mas eu tô muito nessa fase mesmo de não querer ficar iludida, de, sabe, parar de ficar negando coisas que estão acontecendo pra ficar confortável. Então eu acho que isso é muito bom, apesar de que é um pouco chato. Mas é melhor, porque senão você vai realmente alimentando aquilo que não tá legal, e aí depois na hora de consertar dá muito mais trabalho, né? E conta aqui nos comentários se você se identificou de alguma forma, se você gostou da análise, se você gostou do vídeo nesse formato, ou se você tem um formato diferente para recomendar esses vídeos dessa série que a gente vai ter aqui em março. E é isso! Não esquece de deixar like no vídeo, se inscrever no canal, me seguir nas minhas redes sociais. E um beijo!